Iniciamos mais um episódio do Análise Lógica. Sim, a análise lógica da realidade objetiva, baseada em princípios racionais. Vamos explorar fatos relevantes e ideias radicais, com base nos princípios axiomáticos da identidade, da causalidade e da consciência. Como um absoluto, auto-interesse como guia moral e como ideais a privacidade, a liberdade e a justiça. Este podcast é uma produção Balberrache. Com vocês, Análise Lógica. Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em algumas análises, reportagens sobre as ações recentes do Supremo Tribunal Federal, o STF, aqui no Brasil, principalmente depois daqueles eventos de 8 de janeiro de 2023, né? Temos uns documentos aqui que detalham operações e levantam, questionamentos bem sérios sobre o devido processo legal. A nossa ideia aqui é tentar desempacotar um pouco essas informações, sabe? E entender as críticas, as controvérsias que surgiram. Então, vamos lá, começar essa análise. Exato. O foco principal, eu acho, é entender as dinâmicas que essas fontes descrevem. A gente vai examinar as alegações sobre concentração de poder, né? E também as preocupações que especialistas e jornalistas investigativos levantaram sobre os métodos que supostamente foram usados. Bom, começando pelo contexto, então. Depois do 8 de janeiro, a gente viu uma resposta bem forte do Judiciário e muito centralizada na figura do ministro Alexandre de Moraes. Sim. Os documentos que a gente tem aqui indicam prisões em massa, medidas que foram consideradas por alguns analistas como extraordinárias. Os materiais mencionam, olha só, 1.929 pessoas detidas logo no dia seguinte aos atos. É muita gente. Nossa! E desses, depois, 243 acabaram enfrentando acusações bem graves, tipo tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, coisas pesadas. E as penas? As penas relatadas chegam a 17 anos. E ainda tem uma multa coletiva que foi estipulada em 30 milhões de reais. 30 milhões? E uma crítica que aparece bastante nessas fontes é que as acusações teriam sido, assim, meio genéricas, sabe? E bem severas. Muitas vezes sem aquela chamada individualização das condutas. O que quer dizer isso exatamente? Sem detalhar o que cada pessoa fez especificamente. Isso até para casos onde, aparentemente, não houve vandalismo direto, né? Trataram meio que em bloco. Entendi. E aqui a coisa fica bem interessante. Tem reportagens baseadas em arquivos que os jornalistas Glenn Greenwald e Fábio Serapião obtevam. É da série Vaza Jato, aquela mesma que já tinha Sim, lembro disso. exposto outras comunicações polêmicas antes. E agora essas reportagens sugerem a possível criação de uma estrutura paralela de inteligência e operação dentro dos tribunais. Falam de uma força-tarefa que operaria, pasme, via WhatsApp, chamada audiências de custódia. Pelo WhatsApp. O que chama atenção aí é o suposto mecanismo que eles descrevem. O uso de certidões informais. Informais? Como assim? Seriam baseadas em acesso, assim, limitado a bancos de dados e comentários também informais, para justificar prisões ou outras medidas. Os documentos detalham a suposta participação de assessores específicos, né, como Cristina Kussahara, Eduardo Tagliaferro, Marco Antônio Vargas, Ayrton Vieira.
Esses nomes aparecem nos documentos. Sim, aparecem. Eles teriam coordenado operações, elaborado essas certidões e, segundo alegações que estão em mensagens que teriam vazado, olha só, até falsificado relatórios ou ordenado censura de forma extraoficial. Peraí, falsificado relatórios e ordenado censura extraoficial, isso é muito grave. Extremamente grave, se comprovado, claro. A Kussahara é descrita como próximo ao Moraes desde 2019. E o Tagliaferro seria o único nomeado formalmente, via diário oficial, para participar dessas operações. Os outros, aparentemente, não. Entendi. E, além dessas questões operacionais, que já são bem complexas, as fontes também falam muito da questão do devido processo legal, né? Aquelas garantias básicas que todo mundo deveria ter. Exatamente. Esse é um ponto crucial. Especialistas que são citados nesses materiais argumentam que o STF e o TSE teriam ultrapassado limites constitucionais, Como assim? atuando como órgãos investigadores sem ter um mandato formal para isso, sabe? Apontam para uma concentração muito forte de poder de decisão em um único ministro. No caso, o ministro Moraes. Exato. E mencionam possíveis violações, como justamente essa falta de individualização das acusações que a gente falou, e julgamentos em bloco, o que, claro, impactaria direitos fundamentais. E como isso tudo se conecta com as críticas mais amplas que a gente ouve? Bom, se a gente junta tudo isso, né, surgem as alegações de abuso de poder e viés político. Tem uma das fontes, por exemplo, um artigo de opinião bem forte publicado no Wall Street Journal. No Wall Street Journal? Sim. Que chega a usar a expressão golpe de Estado da Suprema Corte para descrever a situação. É uma visão bem crítica. Nossa, uma acusação pesada. Muito. E outra fonte faz uma comparação interessante. Compara a resposta ao 8 de janeiro com a forma como protestos de outros grupos, tipo o MST, foram tratados historicamente, sugerindo que houve um tratamento diferenciado. Entendi, uma seletividade, talvez. É o que sugerem. Nessas análises aparece até o conceito de direito penal do inimigo, que basicamente é a ideia de um sistema de justiça que não foca em proteger a democracia de forma geral e imparcial, mas sim em punir um grupo específico considerado como inimigo. Direito penal do inimigo, um conceito bem forte também. E, para a gente tentar entender o quadro maior, uma das fontes traz uma interpretação mais teórica, né? Falando de um possível golpe silencioso, ou Stiller Staatsstreich, em alemão. Isso. Esse texto argumenta que, diferente daqueles golpes militares clássicos, sabe, com tanques na rua e tal, Sim. poderia estar acontecendo uma tomada gradual de poder por dentro das instituições. O argumento central é que isso aconteceria usando canetas, togas e narrativas em vez da força física. Uma espécie de ocupação dos espaços de poder por dentro. Exatamente, uma ocupação progressiva. Essa fonte específica descreve isso como, abre aspas, uma revolução comunista sem fuzis. Mas é fundamental a gente frisar, né? Essa é uma interpretação específica. É uma tese que está presente em um dos materiais que a gente analisou aqui. Não é um consenso. Claro, claro. É importante ter isso em mente. Então, resumindo um pouco tudo isso que a gente viu, as fontes que a gente percorreu hoje pintam um quadro bem complexo e, sem dúvida nenhuma, controverso sobre como o STF atuou depois do 8 de janeiro. Emergem alegações muito sérias sobre o respeito ao devido processo, sobre a concentração de poder e um possível viés político nas decisões. Tudo isso, claro, segundo esses documentos e reportagens que a gente teve acesso. Exatamente. E por que isso é relevante para quem está nos ouvindo? Eu acho que a relevância está em tentar compreender como o poder judiciário opera em momentos de crise política aguda, né? E quais são os debates que surgem sobre os limites desse poder, especialmente frente aos direitos fundamentais. Sim, levanta questões sobre freios e contrapesos na nossa democracia, né? Sem dúvida. E sobre a própria percepção de justiça que a sociedade tem. Isso nos deixa com uma questão importante para a gente pensar depois, né? Qual seria? Diante de relatos assim tão detalhados que descrevem mecanismos informais, concentração de poder em investigações, em julgamentos, que tipo de controle, que mecanismo de accountability, de prestação de contas, são realmente eficazes para garantir que as instituições, mesmo em circunstâncias que são excepcionais, a gente entende, operem estritamente dentro dos limites da Constituição e da lei. Como garantir a imparcialidade e os direitos de todos, né? Fica aí a reflexão. Análise lógica. Análise lógica.
análise lógica da realidade objetiva, baseada em princípios racionais. Na semana que vem tem mais. A propósito, who is John Galt?